Então, meus amigos, de volta ao nosso estudo da classificação das constituições. Vocês já descansaram do vídeo passado e agora eu quero saber o que ficou na cabeça de vocês. Vamos aplicar já algumas informações? Questão de número 10. É classificado como rígida porque o processo de alteração de suas normas é mais complexo que o de elaboração das leis. Então, essa questão ela tinha um enunciado lá e era para você analisar a Constituição brasileira, tá bom? Então, é classificada como rígida porque o processo de alteração de suas normas é mais complexo que o de elaboração das leis. Vamos lá, gente, em um som. Até colocar em vermelho aqui, tá certo ou tá errado? Certinho, né? Conceito correto de Constituição rígida. 11. A Constituição Federal é semirrígida porque permite alterações por emendas constitucionais. Não, ela permite alteração por emenda, realmente, motivo pelo qual ela é classificada como rígida. A semirrígida é aquela em que uma parte do texto sofre modificação a partir de processo complexo e outra parte com o mesmo procedimento utilizado para a elaboração das demais leis. 12. Suponha que, como resultado dos trabalhos de uma Assembleia Nacional Constituinte convocada ao fim de um período e processos revolucionários, entre em vigor em determinado país uma nova Constituição. Vamos analisar até aqui, ó. Olha a história que a FCC está contando. Resultado dos trabalhos de uma Assembleia Nacional Constituinte convocada ao fim de um período e processos revolucionários, entre em vigor em determinado país uma nova Constituição. Qual é a Constituição que é feita por representantes do povo, por uma Assembleia Constituinte? A Constituição promulgada. Tá, ele já deu uma dica aqui para nós. Aí ele prossegue, que estabeleça que a alteração do texto constitucional se dê por deliberação do mesmo órgão responsável pela elaboração da legislação ordinária, embora mediante procedimento mais complexo e quórum mais elevado do que o previsto para essa. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a Constituição estabelece que cabe ao legislador ordinário, ao legislativo daquele país, atualizar o texto também. Só que o procedimento que ele vai utilizar para a atualização da Constituição não vai ser o mesmo das outras leis, vai ser um procedimento mais complexo. Ok, que Constituição que é essa? Que sofre atualização a partir de um processo mais complexo do que o da lei? Trata-se de uma Constituição rígida. Aí ele diz, nessa hipótese, tem-se respectivamente quanto à origem e alterabilidade uma Constituição. Letra A, promulgada, por ser fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, beleza? E flexível, por atribuir o poder constituinte derivado ao mesmo órgão responsável pela legislação ordinária, a despeito da existência de procedimento diferenciado para a reforma constitucional. Nada disso. O que é a Constituição flexível? Ela não é flexível ou rígida porque é atualizada por um órgão diferente daquele que faz as leis comuns. O que faz da Constituição rígida ou flexível é o procedimento da atualização. É o mesmo da lei? É flexível. É diferente, mais complexo? É rígido. Então ele tentou embolar aqui o candidato. Está errada a afirmação que se faz na letra A. Bom, continuando. B, promulgada por ser resultado de um processo revolucionário e semirrígida por atribuir o poder constituinte derivado ao mesmo órgão responsável pela legislação ordinária. Não. Então veja só. Ela de fato é promulgada, mas não é porque ele está colocando aqui, porque é fruto de um processo revolucionário. Nem sempre um processo revolucionário dá origem a uma Constituição promulgada. É possível que o resultado do processo revolucionário seja a imposição de uma Constituição. E semirrígida é a Constituição em que uma parte do texto é alterada com um processo mais complexo e outra parte com o mesmo procedimento das leis. C, outorgada, já está errado, né? Pelo que eu já falei, já vou pular aqui. D, promulgada, por ser fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte. Ok.
e rígida, em virtude da existência de procedimento próprio e mais dificultoso para a alteração do texto constitucional, ainda que a cargo de órgão legislativo ordinário. Aí agora sim, beleza. E outorgado eu não vou nem seguir. Então veja que é uma questão interessante aqui da FCC a respeito, então, da classificação das constituições, uma questão contextualizada. Muito bem. 13. Considerando-se as classificações doutrinárias das constituições, é correto afirmar que, quanto à origem, as constituições podem ser dogmáticas ou históricas? Não. Quanto à origem, uma constituição pode ser outorgada, promulgada. Dogmáticas ou históricas, elas podem ser quanto ao modo de elaboração. B. Quanto à extensão, as constituições podem ser analíticas ou sintéticas. Certinho. Quanto à forma, as constituições podem apresentar-se como promulgadas ou outorgadas. Não. Quanto à forma, uma constituição pode ser escrita ou não escrita. Promulgadas ou outorgadas é classificação quanto à origem. D. Quanto à estabilidade, as constituições podem ser materiais ou formais. Errado. Quanto à estabilidade, eu poderia ter uma constituição imutável, rígida, flexível, semi-rígida. Certo? Agora, materiais ou formais, isso é classificação quanto ao conteúdo. Aí na letra E, quanto ao conteúdo, as constituições podem ser escritas ou não escritas? Não, isso aí é classificação quanto à forma. Portanto, nossa resposta é a letra B. Você lembra que eu falei no início da explicação sobre o tema que era preciso guardar os parâmetros classificatórios? Nessa questão, a VUNESP apenas quer saber se o candidato conhece os parâmetros de classificação. Se saíram bem? Tenho certeza de que sim. Vamos lá. 14. Após um golpe de Estado, o líder do movimento armado vitorioso solicitou que uma comissão de apoiadores, sob sua orientação, elaborasse um projeto de Constituição, o qual foi submetido a plebiscito popular, sendo ao final aprovado e publicado com força normativa. Gente, até aqui ele está falando que a Constituição é o quê? Foi fruto de um golpe de Estado. O líder do movimento armado vitorioso solicitou que uma comissão de apoiadores, sob orientação dele, elaborasse uma Constituição. Então, não foi uma Constituição feita por representantes do povo. Só que, embora não tenha sido feita por representantes do povo, quando finalizada o texto, antes de ser aprovada a publicação e aprovada a redação final e publicado, ele foi submetido a um plebiscito popular. Qual é a Constituição que é submetida à consulta popular? Qual é? A Constituição cesarista, né? Beleza. Essa Constituição dispôs que parte de suas normas exigiria a observância de um processo legislativo mais rigoroso para a sua alteração, com quórum qualificado para a iniciativa e a aprovação, enquanto a outra parte poderia ser alterada conforme o processo legislativo da lei ordinária. Então, o que ele está dizendo que a Constituição é aqui? Semi-rígida. Uma parte alterada por meio de processo complexo e outra parte por meio de processo mais simples. Bom, essa Constituição deve ser classificada como? Então, nós temos aqui cesarista e semi-rígida. Letra D. A Constituição cesarista, gente, é a mesma Constituição bonapartista, tá? Aí você fala, então poderia ser a letra C. Não, né? Porque a gente está falando de modelo de Constituição semi-rígida. Beleza? Ok? Muito bem, continuem treinando aí. E agora a gente vai mudar de classificação. Quanto à correspondência com a realidade. Então, isso aqui vocês podem achar na prova de vocês de duas formas diferentes. Assim como eu estou trabalhando, classificação quanto à correspondência com a realidade, e vocês podem achar também como classificação ontológica da Constituição. Tá? É bom anotar, porque às vezes, então, ele trabalha com as duas palavras distintas, tá? Quanto à correspondência com a realidade,
ou a classificação ontológica da Constituição. Essa visão aqui foi defendida por esse doutrinador. Não custa fazer a referência a ele, tá? Traduzindo aqui para o português, o Carl Loewenstein. O que é classificação quanto à realidade? E a gente está trabalhando aqui com uma perspectiva pós-positivista, que eu preciso que você se recorde, como estudado por nós numa outra aula. E ele vai dizer o seguinte: uma Constituição só terá validade se apresentar correspondência com a realidade. Do contrário, não vai passar de um amontoado de palavras. Não vai passar de um documento de legitimação do poder de um ditador, do poder de uma minoria, porque não vai satisfazer a vontade do próprio povo. Aí a gente pensa assim, mas o que pode ser isso? Correspondência com a realidade. É apenas dizer o seguinte, professora, que é o que está escrito aqui na Constituição, é o que é a realidade? É isso também, mas não se restringe a isso. Ele parte do princípio de que uma Constituição é até um documento escrito, dedicado à organização do Estado, é a lei suprema do Estado. Entretanto, a validade dessa lei vai depender de algumas coisas. A primeira coisa, tem que ter sido uma lei legitimamente criada. Poxa, mas o que é legitimamente criar a lei chamada Lei Suprema, né? Lei em termos amplos, chamada de Constituição? Então ele entende que uma Constituição só será real e efetiva se tivesse sido criada por Assembleia Constituinte, criada por representantes do povo, por meio democrático. Se a Constituição não tivesse sido assim criada legitimamente, ou seja, por representantes do povo, se ela for fruto da imposição de alguém, de uma tomada de poder, de uma imposição, ela não terá validade jurídica nenhuma. Ele não reconhece a validade daquele documento. Meramente um amontoado de palavras que tem o objetivo de legitimar o poder de uma pessoa ou de poucos dentro da estrutura do Estado. Então, a premissa é: a Constituição foi elaborada por representantes do povo. O Estado é democrático, tem separação de poderes. E os membros do Executivo e do Legislativo são eleitos pelo próprio povo e representam o povo, uma vez que o poder é do povo. Esse documento tem que retratar não só a democracia, a separação de poderes, mas também direitos e garantias fundamentais, porque a Constituição existe para o povo e não o povo para a Constituição. Observe que a classificação por ele desenvolvida parte, na verdade, de uma concepção ideológica. Então ele só admite a validade de uma Constituição, eu falo de validade jurídica, se a Constituição atender a todas essas premissas. Se não atender, não terá nenhuma validade jurídica, o valor dela será meramente semântico, será uma Constituição ilustrativa, apenas um documento de legitimação do poder de um ditador. Essa é a ideia. Poxa, professora, realmente uma classificação que é carregada então, ideologia, né? Carregada de ideologia. Daí vocês vão partir do seguinte princípio. A Constituição semântica, para ele, não tem valor normativo. Então, não tem valor jurídico, não tem valor normativo, jurídico. Mas se ela não tem valor jurídico, quer dizer, ele não reconhece aquele documento como sendo capaz de estabelecer regras de funcionamento das instituições, nem de limitar os poderes atuantes no Estado. Então, ela não tem validade jurídica, validade normativa. É apenas instrumento de legitimação de poder.
Qual que é a sua premissa aqui? Trata-se de uma Constituição outorgada, trata-se de um Estado antidemocrático, ditatorial, totalitário, um documento que é fruto apenas do trabalho de um grupo ou de uma pessoa, apenas para trazer validade a uma imposição que se faz ao povo, sem respeitar o poder que é do próprio povo. Essa é a ideia dele. Então, seria uma Constituição semântica, uma Constituição sem validade jurídica, de valor meramente semântico em termos literais. É uma Constituição meramente simbólica e ilustrativa que não apresenta correspondência com a realidade, portanto, não tem valor. Professor, um exemplo, qualquer Constituição que é fruto de um Estado não democrático. Vamos citar exemplos? Os exemplos, eles não são carregados agora de questões ideológicas, tá? São exemplos que nós estamos estudando aqui, vamos deixar isso claro. A Constituição da Venezuela, pela visão do Cal, é uma Constituição semântica. Professor, mas ela tem validade jurídica, tanto que está valendo lá na Venezuela. Sim, está valendo lá na Venezuela. Mas para quem tem a visão de Estado por ele defendida, aquele é o instrumento de legitimação do governante, unicamente. Porque dissolveu a Assembleia Constituinte estabelecida, indicou outras pessoas sem representação da oposição, criado o documento como ele queria, a revelia de muitos direitos relativos à liberdade. Portanto, por essa visão, quanto à correspondência com a realidade é sempre democrática, trata-se de uma Constituição meramente semântica, é um exemplo, dentre vários outros que nós poderíamos indicar mundo afora. Tá firme? Agora, preste um pouquinho mais de atenção. Por outro lado, Constituição nominal e Constituição normativa, ambas têm valor jurídico, tá? O que seria a Constituição nominal? Eu vou começar enfatizando que ela tem valor jurídico. Tá, você já entendeu isso? Por que ela tem valor jurídico? Porque ela foi legitimamente criada. Então, criada por representantes do povo, o modelo é democrático, tem separação de poderes aqui. E há proteção aos direitos e garantias fundamentais aqui nesse modelo. Então, ela tem valor jurídico, mas ainda não apresenta total correspondência com a realidade. Mas ainda não apresenta total correspondência com a realidade. Vamos entender que é bem simples. Então, a Constituição foi feita por um órgão constituinte composto por representantes do povo, e essa Assembleia idealizou o modelo de Estado. Percebeu como deveria ser o Estado e fez o regramento. Entretanto, aquilo que foi pensado, planejado, que está posto no documento, ainda não está em conformidade com a realidade. A realidade não é aquela no Estado ainda. Na verdade, naquele minuto, as instituições não funcionam daquela forma. Há ainda, naquele momento no Estado, um caminhar para a preservação das liberdades individuais, das liberdades políticas, para uma estabilização política do próprio Estado. Mas, embora não fosse a realidade já daquele povo, o modelo foi idealizado para ser gradativamente implementado conforme a realidade. Você pensar, por exemplo, a Constituição do Egito. Depois de toda a tragédia no Egito, né? E da gente pensar em destruição completa do Egito, e pensarmos nas consequências de um grupo contra outro dentro do próprio Estado em constante litígio, em todo aquele desastre, com a ajuda de diversos países do mundo,
outro modelo constitucional. Como assim, professor? Com a ajuda de diversos países, juristas de diversos países, foi idealizado um outro modelo constitucional, na melhor expectativa de um Estado democrático. Mas foi uma idealização. Entre o planejado e o real, nós vamos ver lá algum tempo até a implementação do que foi idealizado. Poderíamos citar ali um modelo de Constituição nominal, legitimamente criada. Estabelece o modelo democrático, faz separação de poderes, prima pela proteção da condição humana por direitos fundamentais, mas não é a realidade, está longe de ser a realidade. É uma idealização. Entendido? Agora, por outro lado, a Constituição normativa é aquela que é o ideal de Constituição, é o sonho de todo mundo, né? O que seria uma Constituição normativa? A Constituição normativa, essa até vou colocar de uma cor diferente, ela então tem valor jurídico, você já sabe o que é isso, eu não vou repetir, e apresenta total correspondência com a realidade. Então, assim, o clássico modelo, por ele visualizado, da Constituição dos Estados Unidos. Uma Constituição normativa. Então, no momento em que o documento foi criado, aquilo que foi concebido já era a realidade. Portanto, Constituição normativa. Voltei a câmera para te perguntar. A nossa Constituição, a partir do que eu te disse aqui, é o quê? A atual Constituição é semântica? É nominal? É normativa? Pois é, o semântico já descartou logo de cara, que ela foi fruto de uma Assembleia Constituinte, foi legitimamente criada, sim. Ok, nominal ou normativa? Agora eu vou ver o quão grande é a sua fé. Constituição normativa. Vai, estou aguardando um recurso. Professora, trata-se de uma Constituição nominal. Professora, olha que eu conheço quem discorde aí do que você está falando e diga que é a Constituição nominal. Eu também conheço. Algumas discordâncias são poucas, mas há realmente quem indique que a Constituição brasileira atual é nominal porque ela tem uma grande quantidade de normas programáticas no texto. Realmente tem isso. Mas não é o posicionamento majoritário, nem como foi planejado pelo idealizador aqui desse conceito, também não. Então veja, a Constituição de 88 foi legitimamente criada? Sim, feita por Assembleia Constituinte, garantiu a separação de poderes, inclusive como cláusula pétrea. Estabeleceu direitos e garantias fundamentais, aliás, a Constituição que de longe mais garantias trouxe foi a Constituição de 88. Então não há dúvida. Fala, mas o que está na Constituição não é a realidade? É, gente. Por isso eu perguntei da sua fé. Essencialmente, o que está posto no texto corresponde à realidade. No momento em que foi promulgada a Constituição, naquele instante, a atuação do presidente da República foi condicionada ao texto. Inclusive, o próprio texto exige que o presidente, quando dá posse, jure cumprir a Constituição, porque o descumprimento é crime de responsabilidade e enseja um processo de impeachment. Então, o executivo age com base na Constituição e, quando fere, pratica crime. A atuação do legislativo, seja na função de fiscalização, que é fazer o controle externo, ou na função legislativa, a criação das leis, até o processo legislativo é direcionado pela Constituição. Então, eles fazem as outras leis, ou mesmo emenda ao texto constitucional, a partir do que está prescrito na Constituição. E quando burlam uma ou outra regrinha, a lei é declarada inconstitucional. Então, o legislativo tanto fiscaliza quanto legisla a partir do texto constitucional. E o judiciário, independentemente do órgão do judiciário, todos julgam a partir da Constituição. A Constituição é o que é margem interpretativa para qualquer outra lei brasileira. É o fundamento de validade do ordenamento jurídico.
A atividade do Ministério Público é definida pela Constituição. Da Defensoria Pública, também extraída do texto constitucional. A autonomia dos entes federativos é toda traçada pela Constituição. E quando um Estado desrespeita as regras constitucionais, ele pode, por exemplo, sofrer intervenção federal. O município, quando faz o mesmo, pode sofrer intervenção estadual. Enfim, nós temos no texto da Constituição, dentre os direitos fundamentais, alguns que são normas programáticas. E são poucos. A maioria é de aplicabilidade imediata. Com o que diz respeito à estrutura política, estrutura administrativa, já é a realidade do Estado. E quanto aos direitos fundamentais, a maioria esmagadora também. Agora, há, dentro dos direitos fundamentais, sobretudo, infelizmente, direitos sociais, que têm um conteúdo programático. Nós vamos estudar isso com mais calma lá na frente, nas aulas sobre direitos fundamentais. Mas ter um conteúdo programático significa dar ao Estado tempo para fazer, embora ele tenha obrigação de fazer. O tempo é a partir da realidade socioeconômica vivenciada no Estado. Então, existe um conjunto de normas programáticas no texto constitucional? Sim, poucas. A essência da Constituição, quando planejada pela Assembleia Constituinte, já pode ser cumprida naquele instante. É por isso que a maioria diz Constituição normativa e assim a gente leva para a nossa prova. Combinado? Viu? E da próxima vez, mais fé para responder a pergunta.